E sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Destravando, o podcast de quem vai além. E hoje o nosso convidado especial é Daniel Melo, né, Lucas? Exatamente, pessoal. Hoje estamos aqui com o Daniel, ele que é fundador do Daniel Óticas. E, cara, seja muito bem-vindo. Né? Obrigado. É uma satisfação ter você aqui para contar um pouquinho da sua história, né? Falar como foi essa jornada até o momento. Né? E tenho certeza que vai trazer muito aprendizado para todo mundo que assiste a gente, né? Que é da tua área também, né? Que pode estar se espelhando também em você e na tua trajetória, tá? Simbora. E nada como a gente começar, né? Pelo começo. Então, assim, a gente quer saber de onde veio o empreendedorismo, Daniel, se você começou pelo CLT, né, pelo tradicional e depois evoluiu para o empreendedorismo, ou já foi de cara no empreendedorismo? Como tudo começou? Conta aí pra gente. Pessoal, boa noite. Na verdade, eu sou filho de pedreiro, meu pai é pedreiro e minha mãe empregada doméstica, certo? Não nada a ver com empreendedorismo. O empreendedorismo, na verdade, caiu de paraquedas na minha vida, porque eu trabalhei em várias áreas, já fui pintor, já fui ajudante de pedreiro, que era servente com meu pai. Já trabalhei em várias áreas. Antes de trabalhar com ótica, meu último trabalho foi em uma empresa de material de construção. Eu vou falar o nome porque não há demais, Almi Ferragens, em Santana do Ipanema, que foi onde eu aprendi basicamente tudo que eu sei. O cara, Almi Ferragens é fera, o cara é fera. Trabalhei 4 anos, comecei de motorista, fui para supervisor, encarregado, gerente, terminei de gerente. Foi quando você recebeu uma proposta de trabalhar com ótica, mas trabalhar batendo na porta do povo, marcando consulta de vista. De início eu pensei, eu conversei com o Lucas outro dia, vou deixar de ser gerente de uma empresa, a maior da região no ramo, para bater nas portas do povo marcando consulta de vista. A primeira vez não fui, a segunda vez não fui, na terceira vez eu decidi ir. Não me arrependo, porque vai fazer 6 anos que eu estou na verdade, minha ótica tem 6 anos, mas que eu estou na área 10 anos. Então, 10 anos que eu estou trabalhando com ótica. Comecei batendo na porta do pessoal, marcando consulta de vista. 24 de julho de 2020, fiquei desempregado. Meu filho tinha 1 mês e 6 dias de nascido. Pandemia, 26 de julho de 2020. Resolvi, o dinheiro que eu tinha, 2.800, e resolvi trabalhar com ótica. Caramba. Só com a vontade, não tinha nada. Não tinha nem uma bicicleta para andar, mas a vontade eu tinha. Não de trabalhar com ótica, mas de empreender. Então eu comecei assim, aluguei um pontinho numa rua de barro. Eu estava até comentando com o Lucas outro dia que quando chovia, era um Deus nos acuda, porque quase que inundava o local, muito complicado. Mas iniciamos e graças a Deus vai fazer 6 anos agora que a Daniel Óticas nasceu, que na verdade também tem um ponto importante, que não era Daniel Óticas, era Ótica Enfoque. Porque no dia 25 de julho, abri o MEI, era um domingo, 2 dias após ter sido demitido, e eu não sabia que já existia uma marca com esse nome Foque, que era para ser Ótica Foque. Na segunda-feira me ligam falando que eu teria que mudar ou patentear a marca. Para patentear a marca, 2.400, era alguma coisa assim. Eu só tinha 2.800 para iniciar. Imagine. Resolvi mudar para Enfoque. E aí nasceu a marca, tudo. Eu trabalhei 2 anos com esse nome. Depois de 2 anos, o pessoal não sabia falar o nome da marca. Aí só me conhecia por Daniel da Ótica. Onde eu chegava, Daniel da Ótica, Daniel da Ótica. Juntei o útil ao agradável. Mudei para Daniel Óticas. Após também ter tido um probleminha, quebrei em 2023. Tive um prejuízo que eu fechei todas as lojas. E tive que recomeçar do zero. 2023 foi um ano que foi muito complicado. Porque teve dias de realmente eu não ter nem um pãozinho de queijo desse para comer. Depois que eu tive um problema, que tive que fechar todas as lojas, de um relacionamento que eu tive, e tive que recomeçar do zero. Inclusive foi aí onde eu trabalhava com o Leandro já. O Leandro foi uma das pessoas que me estendeu a mão no tempo. E depois de 1 mês, 2 meses, voltei a trabalhar. E hoje sou parceiro do Leandro. A gente revende a marca do Leandro. Tenho parceria com ele na loja daqui, Penedo, Maceió. Então, graças a Deus, hoje... Já tinha ótica no negócio do Leandro, era acessórios, e quando você entrou com a parte de ótica? Não, já tinha. O Leandro tem ótica há 17 anos. Ah, massa. 17 anos, ele tem a loja Estilos.
Só que o Leandro, ele não é muito de divulgação. Agora que vamos, se Deus quiser, começar a divulgar mais a Estilos, porque, como vocês viram, é uma loja muito estruturada, Sim. mas que tem uma visibilidade pequena nas redes sociais, porque o Leandro não divulgava muito. E uma coisa que é massa, que eu percebi no Daniel, a gente conversando, é que ele tem muito atrelado a questão da marca pessoal. É uma coisa que a gente conversa muito no marketing, que a maioria das pessoas, ela fica com a marca pessoal dela e a marca mesmo dela, né, vinculada uma à outra. Sim. Né? E o Daniel tem muito isso, né? Só que ele usa de uma forma positiva. Para muita gente é um empecilho, mas ele usa de uma forma positiva porque, se você olhar hoje no Instagram dele, é Daniel Estilos. Isso. Né? Então, ele começou essa nova jornada com a Estilos, que é uma loja que já estava Há 17 anos. Há 17 anos no mercado, já está estruturada, mas ele entrou e já falou assim, pô, aqui precisa de uma força maior do marketing, e aí a marca pessoal dele, né, a força do Daniel em si, já se molda para Estilos. Eu acho isso muito massa, porque aquilo que você falou, as pessoas me conhecem como Daniel da Ótica, né? Então vamos começar a conhecer aqui em Arapiraca também como Daniel da Estilos. Lá no sertão é Daniel Óticas. Se você perguntar ao meu filho, como é o seu pai? Daniel Ótica. Ele fala logo assim. Meu Instagram antes, pessoal, era Daniel Melo. Mas a partir daí, quando eu vim aqui para Arapiraca, que eu não sei o porquê, vim para cá e não sei como eu me adaptei tão rápido aqui. Eu tenho vários amigos, eu estava até falando para o Lucas, eu me sinto melhor aqui do que em qualquer outro local. Porque Arapiraca realmente é um local que me acolheu, que eu fiz umas amizades que eu não sei nem explicar. Graças ao Leandro, que me apresentou até o Tássio, que eu te falei, Sim. que é um colega que tem aqui, o Breno, que é que está fazendo a parte de marketing comigo hoje. Então, tem outros também, mas tem outros amigos, como eu falei, na área da música, que eu peguei amizade muito fácil também. O pessoal, gente boa demais. E todo lugar que eu chego, Daniel Estilos. Aí eu, não, então vou fazer o que eu fiz em Santana. Daniel Óticas e aqui Daniel Estilos, porque agregar uma coisa a outra. Mas Arapiraca, para mim, está sendo muito bom, graças a Deus. Uma coisa que ele estava falando, eu achei, assim, várias partes a gente ouvindo a história do Daniel, a gente acaba se identificando. Ele falou que começou trabalhando no porta a porta. Eu, coincidentemente, comecei a empreender no porta a porta também. Né? A diferença foi só os produtos, que aí você estava com a parte de serviço, né? Que era a consulta, e eu trabalhava com cosméticos. Ela venda direta, não é no caso? A venda direta. Né? E aí, eu tenho certeza que vai ser uma pergunta interessante para você, porque é uma coisa assim que todo mundo que vendeu já porta a porta tem uma diferença, tem um diferencial nas vendas. Não é uma pessoa normal, não é um vendedor normal, o cara que passa no... Exige, para vender já existe uma... Qual seria a palavra? Necessidade de diferencial, né? Isso, e ainda de porta a porta, eu acho que você tem que ser mais... Não fugiu a palavra, mais ousado. Porque assim... Muitas coisas, né? O vendedor que vende porta a porta, ele realmente é um vendedor, porque ele vai te vender o que você nem esperava comprar. Você está em casa e do nada chega uma pessoa para te vender uma coisa que você nem imaginava que você queria. E muitas vezes você nem queria comprar aquilo. Compra. E termina comprando. Então, esse é o vendedor. Como eu falei, eu aprendi muito com o Almir, e Almir usava essa frase. Tem o vendedor e tem o tira-nota. Pessoa que trabalha interno, muitas vezes você já quer, eu quero um pãozinho desse. Eu vou te entregar um pãozinho. Mas eu vou comer o pão seco? Às vezes eu preciso também do café. Mas o vendedor é aquele, não, quer um cafezinho, entendeu? Então você tem que ter algo a mais, você tem que agregar valores para você ter um ticket médio melhor, ou maior. Então, o vendedor porta a porta realmente é vendedor. Teve algum momento assim do porta a porta que lhe marcou assim, por exemplo, que lhe desafiou, na verdade? Rapaz, eu lembro no meu primeiro dia de trabalho com ótica, com marcação de consulta, o primeiro dia, a primeira casa... Porque assim, você vinha de gerência, né? Isso. Aí você foi para venda porta a porta. Eu lembro que nesse primeiro dia eu cheguei na casa de um senhor, que eu jogava bola, e eu fui para onde? Para onde eu já tinha um pouco de conhecimento. Cheguei na casa desse senhor lá em Olivença, no povoado. Quando eu cheguei, comecei a conversar com ele, querendo marcar a consulta para ele e para a esposa dele, e ele resistindo.
Depois a gente deu umas meia hora de conversa, ele disse, rapaz, vou marcar só pela sua conversa. Você deve trabalhar nisso há muito tempo, né? Eu disse, o meu trabalho há uns 2 anos. Era o meu primeiro dia, meu primeiro cliente. Nunca tinha conversado com ninguém sobre ótica. Mas assim, eu acho que tudo que você faz repetidamente tende à excelência. Sim. Então, eu estou há 10 anos e eu tenho uma frase que eu falo para todo mundo e é estranho, de início. Eu nunca vendi um óculos. Eu não vendo óculos. Eu vendo os benefícios que o óculos traz para a vida de cada um. Porque eu já atendi clientes. Hoje, todos os meus clientes que chegam na loja, se eu estiver, eles querem que eu escolha a armação para eles. Não, escolha a minha armação. Por quê? Porque eu não vou vender um óculos comum. Tem questão de estética, tem todo um processo que vai envolver o fato de você usar o óculos. Eu vou usar óculos por quê? Primeiro, para corrigir ou proteger a visão. Segundo, estética. E se você não está bem, você não vai querer usar. Você vai comprar, vai guardar numa gaveta. Quem nunca fez isso? Eu comprei, mas não gostei. Entendeu? Então, é uma coisa que marca. Você tem que usar realmente para você usar e se sentir bem. Então, eu não vendo óculos, eu vendo benefícios que ele vai trazer para a sua vida. E ele falou que na pandemia abriu, né? Abriu na pandemia. Na pandemia e tinha outras lojas. Começou em Santana, então. Você começou, a primeira loja foi em Santana do Ipanema. Foi, que na verdade o início não era uma loja, porque eu não tinha ido para uma loja. Eu coloquei em um localzinho pequeno, contratei um especialista e comecei realmente, eu não sei dizer, é porque assim, quando Deus quer, tudo dá certo. Se Deus disse assim, vai dar certo, dá certo. Porque o dinheiro que eu tinha era 2.800, como eu disse, um filho pequeno, desempregado, pandemia, o mundo fechando as portas e eu iniciando um projeto. E faz 6 anos, faz agora em julho, 6 anos que eu estou trabalhando com minha própria ótica. E tudo que eu tenho hoje foi através de ótica. O tênis que eu estou calçado foi através de ótica, porque eu não tinha, eu só tinha uma Havaiana para andar, literalmente. O que eu tinha no tempo que eu comecei era só a vontade e os 2.800, só. Sem falar que a ótica, né, eu já tive a oportunidade de prestar serviço para a ótica, e a ótica é uma coisa muito pessoal. Né? É muito um a um, cada pessoa que entra ali é uma história, é uma necessidade diferente. Então, além do negócio em si, eu enxergo que na ótica ela tem esse lado social também. Também. Né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Lá em Santana mesmo, sempre assim. É porque normalmente a gente tem que fazer as coisas, como diz o ditado, dê com a mão direita que a mão esquerda não veja. Mas sempre que a gente tem essa oportunidade de ajudar uma pessoa, essa questão social, porque as pessoas não entendem ou estão começando agora a se conscientizar. Mas ótica, nessa parte social, é até uma questão que vai trazer vários benefícios para a vida da pessoa. Imagina uma pessoa, eu sempre fiz essa pergunta, desde quando eu iniciei com ótica. Vou fazer para você, Lucas. Você deseja enxergar? Com certeza. Não, você já enxerga. Ah, claro. Ele já lhe perguntou isso e você caiu de novo. Perguntei lá na Estilos. Oi. Quem deseja enxergar é quem é cego. Aí você deseja enxergar melhor. Você deseja continuar enxergando. Isso. Só que as pessoas não entendem isso. E o nosso corpo é uma máquina, e como qualquer máquina, precisa de manutenção. E a gente nunca cuida dos olhos como deveria. Entendeu? Então, a gente às vezes pega pacientes que não têm uma condição financeira. Atendemos um rapaz lá em Santana que ele tinha, acho que 11 graus de miopia. Caramba. Sem óculos, ele não vive. Não tem como viver. Óculos para ele não é um objeto comum. Faz parte do corpo dele, é um membro do corpo. E a gente doou óculos para ele. Ele fez até vídeo agradecendo. Então, assim, muitas vezes a gente vende óculos para um cliente que a gente sabe que a gente não está só vendendo, a gente também está ajudando aquela pessoa. Porque sem óculos, aquela pessoa não conseguiria nem viver, não conseguiria trabalhar. Tem algum paciente assim... cliente-paciente, né? Isso. Que marcou de alguma forma, que você guardou assim na memória, que foi uma história que possa ter marcado a marca, ou até você mesmo? Teve várias, mas eu lembro de uma cliente lá de Limoeiro, povoado Limoeiro, em Belo Monte. Ela, com 36 anos, precisava de um tempo de 20 graus de miopia. Caramba! 20 graus de miopia, e para ela ter 30%, 40% de visão. Com os 20 graus, ela teria 30%, 40% de visão. Nem 50% teria. Então, para você ver que realmente é um membro do corpo dela. Não tem como ela deixar de usar. Porque sem óculos ela não vê nada. Não vê a mão na frente do nariz. Tá, poxa. É complicado. Então, assim,
Saúde visual é uma coisa que as pessoas estão começando a se conscientizar da necessidade. Porque óculos não é só para você corrigir. Uma vez eu vi uma pessoa, quando eu marcava consulta de vista, fui numa casa e a pessoa me atendeu super mal. Vamos fazer uma consulta de vista? Ela falou para mim, não, que eu não estou cego. Só que a pessoa não sabia que se tivesse cego, a consulta de vista também não resolveria mais. Exato. Você tem que cuidar para não chegar a esse ponto. E não depois de chegar a esse ponto, acabou. Como eu disse, tem várias. Já teve um paciente que me falou, no tempo eu não cuidei e perdi a visão de um olho, ele só tinha a visão de um. A Olivença também. E ele falava para mim, daria qualquer coisa para me ter a minha visão novamente. É a questão de você deseja enxergar? Se você for cego, sim, você vai desejar. Enquanto eu estiver enxergando, estou nem aí. Né? A gente, mulheres, agora vamos para a Luana. Ajeita o cabelo, sobrancelha, unha, cuida do corpo inteiro. E os olhos? Uso da ótica, claro. Agora usa são de lá, óculos já marquei Styles. a minha consulta, meu exame de vista, porque sem condições de ficar assim, ó, o dia todo na tela, sem um óculos de descanso. E essa daqui de tem uma proteção. cara que Não fica sei se vai aqui ser à de noite, ó. descanso. Tem uma cara que fica assim na cama assistindo TikTok. E a luz azul, todo equipamento eletrônico emite uma luz chamada luz azul. E essa luz azul é muito prejudicial à saúde visual. Muito mesmo. Quer usar um telefone que não prejudica a saúde visual, usa aquele lanterninha antigo, que a luz era verde. Lembra? A luz verde não é prejudicial, mas a luz azul é. Então, no mínimo, precisa de uma lente filtro azul. Ainda mais tem um tipo de lente, né? Que é óculos. Eu tava com um, inclusive, que era só para descanso. Né? Só para descanso, porque eu pego muito computador à noite, celular. Tinha filtro azul. Filtro azul. Filtro azul e, dependendo da marca, Blue Control. No caso, o de descanso é para usar enquanto está usando a tela. Isso. Proteção. Vamos usar o termo uma científico, proteção, porque ele vai filtrar essa Será que o meu radiação. vai ser esse? Será que É. vou precisar de Eu acho que depende do seu grau. Mas assim, proteção é com ou sem grau. Se tiver grau, você pode usar o filtro azul. Se não tiver grau, você pode usar só o filtro azul, porque o nome já diz tudo, filtro azul. Ele vai filtrar a radiação azul. No meu caso, eu já estava com 0,25. Aí as pessoas chamam óculos de descanso. Na verdade, não é descanso. Eu vou falar agora igual um colega meu. Ele não chama óculos de descanso, ele chama óculos de rendimento. Porque o 0,25 é para dar definição para longe. Então, você vai... Chama o descanso porque você vai proteger o seu olho. No final do dia, você vai estar com ele descansado, porque está protegido. Então, as pessoas associam a óculos de descanso. Mas o termo correto é proteção. Massa. Proteção ou rendimento, se tiver grau. E eu nunca fui fazer um exame, nem tipo assim, só para ser o de descanso, porque a pessoa já fica naquela... deu esse grau, vai aumentar, vai só aumentar. Se for miopia, a tendência é que aumente. A miopia sempre aumenta. É um medo, viu? Mas vamos lá. E telas principalmente. Então, como eu estava falando para a Luana, passa muito tempo aqui no celular, no computador, muito tempo, 10 minutos, para um pouquinho, olha para longe, fixa o olhar para longe, pisca bem os olhos, para seu cérebro entender que você também está usando a visão de longe. Porque senão, além de tudo, você pode desenvolver uma coisa chamada miopia psicológica. Você não tem a miopia, mas seu cérebro começa a esquecer a sua visão de longe. E você vai ter essa miopia psicológica. Massa. É muito complexo. Complexo. O olho humano, na verdade, ele é o segundo órgão mais complexo do corpo. Só perde para o cérebro. Tanto é que os dois são ligados pelo nervo óptico. Muito massa. Entendi. Então, assim, a gente estava falando sobre a pandemia, que foi na época que você startou. Iniciei. Isso. Né? Aí eu fiquei com uma pergunta em mente para perguntar, e eu pergunto isso a todos os convidados que passaram por isso também da pandemia, né? Ou que startaram, ou que estavam passando por algum momento diferenciado no negócio. E eu queria saber como foi esse momento para você, porque você estava startando, né? Você estava vindo ali do período que você vendia o serviço, aí você começou a vender o produto. Isso. Né? Então, digamos assim, muda não, na verdade, não muda o público, é o mesmo público, só que em momentos diferentes, né? Isso. E como é que foi a pandemia para você? E foi um momento que eu acredito que foi desafiador, né? Foi desafiador para todo mundo, mas como foi assim para a sua marca? Olha, a pandemia para mim
tirando a parte das mortes, claro que foi uma tragédia, para mim, o tempo da pandemia foi bom. Como eu disse, tirando a parte das mortes. Sim, Por quê? Enquanto o país, o mundo estava se fechando, eu não parei de trabalhar um dia. Eu tinha um filho pequeno. Imagine, você todos os dias sair para trabalhar e voltar para casa, correndo o risco de contrair, como eu sei que eu contraí, porque passei uns dias sem conseguir sentir cheiro, sabor, nada. Se meu filho contraiu, eu não sei, porque ele era muito novo, só tinha um mês. Então, se ele contraiu, não tem como a gente saber. Mas eu não deixei um dia de trabalhar. Então, às vezes, assim, as pessoas não entendem. Acham que tudo é fácil, tudo é sorte, que a sorte é uma junção de persistência e a palavra me fugiu agora. Eu diria coragem. Também. Daqui a pouco eu lembro a palavra. Para definir sorte, que as pessoas acham que é sorte. Mas assim, foi muito complicado. Porque imagina, muitas vezes a gente trabalha até clandestino. Por quê? Porque o governo estava querendo fechar as portas. Sim. Como é que eu ia fechar as portas se eu estava iniciando um projeto onde eu tinha uma criança pequena que dependia de mim para tudo? Eu ia parar? Não tinha como parar. E graças a Deus... E assim como você, muitas pessoas também estavam nessa. Isso. Né? Muitas pessoas estavam nessa. E é uma coisa até que eu gosto de citar, é que em momentos de crise, como atualmente a gente está beirando uma crise global, né? É onde aparecem as maiores oportunidades. E cabe a nós, empreendedores, também, mas ter a capacidade de enxergar, né? Ter a capacidade de enxergar as oportunidades. Em meio ao caos. Lembrei agora, oportunidade. Sorte, o que as pessoas chamam de sorte é oportunidade e competência. A oportunidade aparecer, você teve a competência, vai dar certo. Lá na frente, quando tudo deu certo, as pessoas vão chamar de sorte. Na verdade, quando eu ia iniciar, muita gente, não, comece, vai dar tudo certo. Que isso é uma ilusão que a gente cria, que vai dar tudo certo. E quando você entra com esse pensamento, vai dar tudo certo, no primeiro desafio que você tem, você fica logo frustrado. Por quê? Porque você achou que ia dar tudo certo. Tudo que você for fazer, entre sabendo, vai dar muita coisa errada. Muita mesmo. Já entre preparado para você saber que deu errado, eu vou resolver. Se não... Mas tem aquela palavrinha na vida do empreendedor que... A resiliência. Não, desistir não existe. Não, desistir não é uma opção. A única coisa que não tem opção é desistir. Essa daí não existe. Porque... O Daniel falando sobre essa questão, né, da venda, né, e ele falou sobre a questão da expectativa, né, e eu lembrei de um dia que eu estava com uma turma de vendedores e nesse treinamento eu estava falando exatamente sobre expectativa, como isso eu acredito que todo empreendedor passa logo no começo, lá já para quebrar a cara mesmo, né, para começar a aprender. Que a gente tem um problema muito grande de não gerenciar a nossa expectativa e não dosar a expectativa das pessoas que estão ao nosso redor, que pode ser um cliente, né? Então, se você chega para um vendedor e fala, poxa, você confia no seu óculos? Você depende do seu óculos? Né? Você sabe que o público vai aceitar o óculos? Agora, se você fizer essas perguntas para o cliente que ali não conhece você, poxa, ele já existe sem a sua marca há quantos anos? Sim. Então, se você fizer as mesmas perguntas para ele, provavelmente ele vai dizer não. Então, você está indo cheio de si, vamos dizer assim, que não é errado. Você tem que estar confiante realmente, mas você tem que entender que aquela frasezinha do o não já existe, o não eu já tenho, vem de alguma coisa. Não é um simples ditado. É um estudo. Você está indo porque a expectativa da outra pessoa é de não. Né? E aí eu puxo até para a parte de comunicação. Aí é você e sua comunicação e a oportunidade. Foi o que ele fez na primeira porta, né? Para começar a transformar isso em venda. Né? E aí é onde a gente gera habilidade. Né? A venda é muito boa, porque ensina a gente demais. Tem um vídeo não sei se você conhece, Ricardo Oliveira, que era jogador do Santos. No tempo ele estava no Atlético Mineiro. E ele deu uma entrevista, e essa entrevista virou até um vídeo motivacional.
Massa. Onde ele fala, assim, não é porque você teve um dia ruim, uma semana ruim, um mês ruim, um ano ruim, que você tem uma vida ruim. Entendeu? Porque às vezes a gente reclama muito do que não tem e deixa de agradecer o que tem. Porque enquanto uns estão desistindo, outros estão iniciando. E o índice de sucesso de uma pessoa ela corresponde a 15%. Isso é frase do Ricardo Oliveira, que é verdade. 15% são aqueles 15% que não vão desistir. É porque não deu errado? Não, é porque eles vão persistir. Vai iniciar 100. Vai dar errado para os 100, muita coisa vai, mas 15% vai permanecer. Os outros 85% vai desistir. Então, como a gente estava falando, o que chamam de sorte é a perseverança que vai trazer o sucesso futuro. O mal das pessoas é querer iniciar uma coisa e já dar certo. Eu tive essa sorte, porque, como eu disse, na pandemia, quem não tinha um emprego começou a ganhar dinheiro. Quem tinha, estava ganhando, e quem não tinha também começou a ganhar. Então, circulou muito dinheiro no país. Para mim foi bom porque muita gente comprava e pagava, diferentemente de hoje, que a gente está aí passando por uma crise, onde as pessoas não estão conseguindo nem comprar, na verdade. Quanto mais pagar. Que até para comprar hoje em dia está difícil. Por quê? Porque você está fazendo uma dívida que você não sabe se você vai conseguir arcar com ela. Então, a maioria das pessoas estão se segurando. Eu digo isso porque clientes, Daniel, estou precisando, depois eu vou lá na loja, o pessoal entra em contato da nossa loja, seu óculos venceu, estou muito apertado agora, vou segurar mais um pouquinho. Por quê? Com medo do futuro, porque a gente está numa situação que a gente não sabe o dia de amanhã o que vai ser. Então, a pandemia para mim, respondendo a sua pergunta naquela hora, a pandemia para mim foi muito boa, muito, muito mesmo, na questão de vendas, na questão de ter iniciado. Sim. Tirando a parte das mortes, a pandemia para mim foi boa para mim ter um início. Depois veio os problemas. Quando a pandemia passou... É onde a gente começou a sentir, né? O colateral. Foi. Né? Aí veio a questão de ter... O país teve muita despesa e a partir dali começou a estagnar para tentar recuperar. Uma coisa que marcou muito na pandemia para mim, sabe o que foi? As pessoas brigando para trabalhar. Sim. Hoje em dia eu não posso. Se eu ouvir uma palavra feriado, eu já me estresso. Eu não gosto desse nome feriado. Era para ser abolido do vocabulário. Somos dois. Porque no tempo era tanta gente brigando, que a gente quer trabalhar, e hoje em dia as pessoas brigam para não trabalhar. Hoje Então, chega... Esquece, né? Então, vá para um empreendedor, e diga assim, a partir de hoje você só vai trabalhar de segunda a sexta, sábado e domingo você não trabalha. Quem é empreendedor, quem é o dono, ele não quer saber disso. Trabalha qualquer dia, qualquer hora, à noite. Uma vez, eu vou citar o Mi Ferraz de novo, porque foi onde eu aprendi muito. A gente, numa reunião, ele falou uma coisa que todo mundo ficou com raiva. Todos os funcionários ficou com raiva. Hoje eu entendo por quê. Ele chegou numa reunião e falou assim, quando vocês forem dormir, coloca uma caderneta, um caderninho do lado da cama e uma caneta. Se você lembrar de alguma coisa do trabalho que não possa esquecer ali durante a noite, anote e no outro dia você não vai esquecer. Quando a gente saiu, todo mundo, quem é que vai fazer isso? A pessoa dormindo vai estar preocupada com o trabalho. Mas o funcionário ele não está preocupado com isso. Mas o empreendedor está. Hoje eu sei, hoje eu durmo do lado da minha cama, tem uma cadernetinha e uma caneta. O que eu lembrar durante a noite, eu vou lá e anoto. Já aconteceu isso comigo. A pessoa tá ali. E tem até um fato engraçado. Já aconteceu isso comigo de ter um problema, alguma coisa para resolver e na hora... Sabe, você acordar no meio da noite, juro pra tu, acordei no meio da noite e falei, descobri. Aí fui pro computador. Eu tive que fazer, não tem hora não. Teve um colega meu, que é o Erinho, deixar um abraço aqui pra ele, e ele chegou pra mim e falou, Lucas, eu tô numa vibe tão, assim, engajada no meu negócio, que eu tava editando vídeo, eu tava meio sem ideia de edição, né? Talvez o Jean se pegue nisso também. Eu tava numa vibe tão massa, assim, de edição, mas estava tão travado para editar esse vídeo que fui dormir. E terminei de editar o vídeo e fui dormir. Ele disse que acordou, que ele sonhou editando o vídeo. Aí acordou no meio da noite, aí a mulher dele disse que acordou
Quando ela acordou, tava ele editando o vídeo de novo. Ele pegou o vídeo e foi modificar o vídeo, e o vídeo ficou muito melhor. Do jeito porque que ele ele sonhou sonhou. com uma ideia. Mas tem uma teoria para isso. Antigamente, esses filósofos, o pessoal mais inteligente, eles dormiam, sentavam, ficavam pensando no problema, buscando a solução e colocavam a chave no dedo. E abaixo, uma bacia de alumínio. Porque quando ele adormecia, a mão relaxava, a chave caía e na bacia e acordava ele. Porque dizem que durante o sono, quando você dorme pensando naquele problema, durante o sono tem uma fase do sono que você vai encontrar a resposta. E Se você dormir pensando, Já vou o que era que eles botar uma faziam? bacia. Com a chave. Sério. Pode Hoje, pesquisar no YouTube que você vai ver. É bem E eu interessante. faço. Se você dorme pensando, por isso que às vezes a gente tem sonhos. Poxa, eu sonhei com isso. Porque aquilo já estava no seu subconsciente. E por isso que muitas vezes a gente, quem é empreendedor, dorme pensando num problema, uma coisa, e normalmente, quando você acorda, você tem a solução. Mas é bem interessante essa teoria. Muito bom. Vou fazer. Pode fazer. Tá lá, ela, a chave caindo. a noite a todinha, baba e a chave caindo. E a solução vindo. O importante é isso. Mas, ó, eu aprendi uma coisa esses dias e é verdade. Sempre que você tiver com um problema, aconteceu uma coisa que deu errado, pense em 3 soluções, 3 coisas boas. Na hora, isso aconteceu comigo Isso, ontem. é verdade. Rapaz, ontem aconteceu comigo com meu filho. Eu moro no primeiro andar, ia descendo as escadas, e eu sempre desço na frente e ir lá atrás de mim, porque se acontecer alguma coisa eu estou ali, e ele sempre sobe na minha frente para mim acompanhando ele. Eu vou descendo a escada, a gente estava indo no mercado, eu estou de chinela, quando eu vou descendo, ele desce de vez, dá um pulo, pisa na minha chinela, a chinela quebra. Na hora, eu olhei assim, aí... pai, mas já estava velho mesmo, estava bom de comprar outra, né? E você não tem outros tênis? E é verdade. Essa teoria é o seguinte, sempre que você tiver um problema, pense em 3 soluções. Não Sempre. o contrário, né? O pneu do carro furou. Eita, ainda bem que eu tenho step. Pronto, eu postei isso essa semana. É verdade. Ainda bem que eu estou próximo de uma cidade. Isso, ainda bem que meu telefone tá carregado. Ainda bem que meu telefone está carregado. E é verdade, porque você automaticamente você esquece o problema e começa a pensar na solução. É muito interessante. A força do pensamento. A gente estava ali fora e a menina estava vendo um vídeo que estava na recepção. Mais ou menos assim, nós somos o que pensamos. Se você pensa que você é uma pessoa forte, você vai ser forte. Se você se coloca como uma pessoa fraca, você vai ser fraca. Se você pensa, eu sou medroso, você vai continuar sendo medroso sempre. Exato. Então, a nossa imaginação é muito interessante. Você é o que você quer. Agora, é só querer, não. É buscar. Eu até fiz um vídeo. Na minha casa, na escada, eu coloquei um vídeo. Uma águia, que é foco, um quadro. Um lobo, que é execução, foco... Disciplina. Disciplina? Tu tem essas foco, imagens? execução e disciplina. A sequência. Se você tem esses 3, vai dar certo. Agora, se você ficar só esperando, nada acontece. Todo mundo tem que ter seus pilares. A gente estava conversando sobre isso, né? Eu ando com os meus no celular. É a capa do meu celular de descanso. Né? Eu acredito assim. E isso foi através de um treinamento onde a gente estava falando sobre arquétipos, aquilo que você quer transmitir para as outras pessoas. E você tem que decidir quais são os seus princípios. Né? E o que a gente mais vê hoje em dia, infelizmente, são pessoas que não têm princípios, não sabem o que realmente elas transmitem para o mundo. Né? A gente está vivendo uma época de pessoas muito vazias, de uma sociedade muito vazia, né? E que acha que na ausência do seu ser, a resposta é atacar. Né? Então tem muito isso hoje em dia. Né? Uma coisa sobre essa questão de produtividade, que a gente já entrou em várias outras camadas aqui, e o massa do podcast é isso, destravar essas novas camadas. Você me lembrou de uma coisa que eu aprendi numa formação em coaching que eu participei, e lá a gente estava falando sobre resolver problemas, né? Sobre a questão de tarefas, porque o coaching em si, a palavra na sua execução mesmo, tem muito a ver sobre executar a tarefa. Né? Deixando de lado toda essa parte de guru e coisas que inventaram depois. Mas uma coisa que
peguei assim, mentalizei e uso até hoje, foi que o mentor ele falou uma coisa: olha, todo mundo tem problema, todo mundo tem coisas para resolver, todo mundo tem tarefas. A sobrecarga é que gera a estagnação, né? Que você fica sobrecarregado num ponto que você não consegue executar nada, trava, né? Que se brincar num nível para o empreendedor vira até um burnout, né? Então ele falou assim: comece a dividir essas tarefas e esses problemas em tempos, né? Então tem uma coisinha que eu peguei para mim, uma regra que hoje eu faço de forma até inconsciente, que é tudo que gaste menos de 2 minutos para se fazer, faça agora. Execute agora, no momento. Aí tem vezes que eu tô em casa, aí, por exemplo, sei lá, tô apressado, mas, tipo, coisa simples. Tem uma louça, tem o prato que você almoçou para lavar. Só tem Aí- aquele prato. Né? É. Às vezes. Aí, aí Depois você eu faço. né? Aí o cara bota ali, o cara apressado e tal. Aí eu penso, pô, mas só vou gastar 30 segundos, velho. Isso na minha cabeça, já automática, como se fosse uma segurança que entra assim, pô, é 30 segundos, pô. Poxa, Vou fazer. vou lá e faço. É como se eu brigasse comigo mesmo. E isso aumenta a sua produtividade, porque é do micro que a gente vai pro macro. Né? Então, é disso que evita que no trabalho a gente deixe uma tarefa simples que pode virar uma bola de neve amanhã, né? Ser executando hoje. Tem uma frase que eu aprendi, 3 coisas bem simples, para você chegar onde você quer. Saiba quem é você, onde você está e onde você quer chegar. Eu não sou fã de filme infantil, mas Alice no País das Maravilhas, quem nunca assistiu? Sim. Já viu a parte que ela está perdida e tem um gato na árvore? Sim. Virou até agora um... Esqueci a palavra. Meme? Não, Não, né? virou um vídeo motivacional. Sim. Ela chega até o gato e pergunta: onde eu estou? Sim, eu vi. Né? Aí ele vai perguntar: para onde você quer? Diz: eu não sei, eu estou perdida. E ele fala: se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. É igual você, quando você sai daqui, você vai para onde? Eu vou para Santana do Ipanema. Eu sei que eu tenho que descer, né? Ou subir, né? Porque dizem que o nível do mar é que desce. Eu sei que eu tenho que ir para cá, porque se eu não souber para onde eu vou, qualquer caminho serve. Mas quando você sabe o que você quer, onde você quer chegar, você vai ter um foco. Você vai saber o caminho que deve seguir. Então, isso é o que falta hoje. As pessoas estão muito vazias. Por quê? Porque não estão querendo mais ter o processo. Quer viver o propósito, mas não quer viver o processo. E só vive o propósito quem aguenta o processo. A maioria desiste. E eu trabalhei com ótica, eu acho que passou mais de 20 pessoas pela ótica que eu trabalhei. O único que continua na área sou eu. Ninguém dos que trabalhava, não conheço um que nem continua como funcionário. E eu, graças a Deus, tenho minha própria ótica. Mas não foi fácil, não. E nem está sendo, agora que está difícil. Eu pensei que antes estava difícil, tá? Agora que está. Porque o difícil não é você fazer. O difícil é você manter. Começar é fácil, manter é difícil. Vou arrumar a casa, falando de casa. Vou tirar por mim que hoje eu trabalho, cuido do meu filho, cuido de casa. Porque tu não bota uma pessoa para cuidar da casa? Não, eu quero fazer. Porque eu quero ter esse prazer. Mulher não consegue? Sim. Né? A mulher se vira... Trabalha. Por que eu não consigo? Então, eu hoje faço tudo isso. Coloco meu filho para a escola, vou buscar na escola, faço tudo. Porque eu quero ter esse prazer também de dizer assim, fui eu que fiz. Eu construí só. Hoje, você vai arrumar a casa. Quanto tempo você leva para arrumar a casa? 1 hora, 2 horas, um dia. E para manter ela arrumada? É o resto da vida. Então, arrumar é fácil. Manter arrumada é que é o difícil. Então, você iniciar uma coisa é muito fácil. É só iniciar. Fazer aquilo dali, continuar. Por 6 anos, como a gente está, voltando para a questão de ótica, e a gente sabe, no primeiro ano, 85% dos comércios fecham. No primeiro ano e no segundo ano de vida. A gente vai fazer 6. Acho que se a gente não fechou até hoje, se Deus quiser, Vai fechando. fecha só amanhã. aumentar. Só crescer. Se Deus quiser. A meta é essa, hein, Daniel? A gente falando sobre esses desafios, eu queria lhe perguntar, qual foi o momento mais difícil da carreira, da jornada do Daniel até agora? O momento mais difícil,
Acho que foi quando realmente eu tinha 3 lojas e quebrei mesmo. Como eu disse, teve dia de eu não ter dinheiro para... Teve um dia que fui comer uma coxinha, 5h30 da tarde. Catei umas moedas que tinha e fui comer uma coxinha, porque eu não tinha comido nada. Hoje em dia, de vez em quando, eu me invento de fazer um jejum, porque também eu estava pesando 102 quilos, aí não, de vez em quando tem que fazer um jejum, academia e jejum. Mas nesse dia eu fiz um jejum forçado. Não tinha dinheiro para comer uma coxinha. E eu olhava assim para os cantos e não sabia o que fazer. Passei quase um mês sem saber o que fazer da vida, porque saí de 3 óticas para 0, nada. Tinha condição nem de estar condição nem de me manter. Acho que aí foi o momento mais difícil. É aí onde o homem se encontra de verdade, né? É porque Ou endoida de uma vez. Porque para o homem, o homem tem esse instinto de provedor. Imagina você, do nada, você não conseguir nem se manter. Muito menos manter seus filhos e prover realmente o melhor para os filhos. Porque no tempo eu estava só com meus filhos. Foi a fase mais complicada. O Leandro mesmo, pode perguntar ao Leandro. O Leandro mesmo fala: Daniel, eu não achei que você sairia, velho, daquela situação, não. Qualquer outra pessoa teria desistido. E graças a Deus eu não desisti, porque eu não quebrei. Disse que a gente só quebra quando a gente desiste, né? Fazer igual, tem um senhor que ele fala isso. Geraldo Rufino. É o Moreno. O Geraldo Rufino. Ele disse que quebrou várias vezes, mas nunca fracassou. Exato. Porque você só fracassa quando você desiste. Ele fala sempre: eu só fiquei sem dinheiro. Mas só que eu aprendi uma coisa, Lucas: o dinheiro está em todo lugar. O dinheiro está em todo lugar. Então é só você querer ganhar dinheiro que você ganha. Porque hoje eu não me vejo mais numa situação de assim, hoje vai ser um dia difícil. Porque a partir do momento que você diz assim, eu vou conseguir, é só batalhar. O resto é consequência. Então, essa foi a fase mais difícil da minha vida. Hoje, para mim, o resto tudo é fácil. Tem obstáculos, tem dificuldades? Tem, mas eu acho fácil superar as dificuldades, porque eu já sei o caminho. Então, hoje em dia, é fácil demais. Massa, e em outro momento eu vou falar sobre essa parte, mas isso que você falou sobre estar num nível que você fica contando até as moedas, eu já passei no tempo do porta a porta. E para todo mundo, mas principalmente para a gente como homem, que nem você falou, né, que tem esse instinto mais de provedor. É difícil. É complicado. Porque é a única... E eu vou ser sincero, para o homem, é a única qualidade do homem que realmente vale a pena. Porque você pode ter várias qualidades. A partir do momento que você não é provedor, acabou-se. Não produz, né? Você mesmo não consegue ter autoestima, porque você sabe que você está sendo inútil para as pessoas que estão à sua volta. Imagine, sua esposa, seus filhos, dependendo de você não poder fazer nada. É aí onde entra o psicológico do homem. A mulher, ela não é que ela não passe por isso, mas desde o início dos tempos, é o homem que provê. E quando você chega nessa situação de contar uma moeda para comer uma coxinha, que no tempo era R$3, R$3 era a coxinha. E eu tive que contar as moedas e quase não dá. Quase não dá. Mas dizem que o melhor lugar que você pode estar é o fundo do poço. É o melhor lugar. E realmente é uma frase até complicada para você entender. Mas enquanto você estiver caindo, você está em queda livre. Você pode subir ou pode descer. Mas quando você chega no fundo do poço, que não tem mais para onde ir, só tem um caminho. É subir. Então foi aí que eu cheguei. Tem um livro que eu li, eu acho que foi um dos melhores livros que eu já li, que mudou bastante a minha mentalidade. Tu vai gostar, porque tu sempre pega essas indicações. Aqui é uma leitora top. Entrei assim. Foi. Eu tenho um livro que eu li uma página. Depois eu falo. Você viu o livro para mim todinho, eu só li a primeira página. E para mim serviu. O prefácio. Foi. Só o prefácio do livro. Muito bom, então. O nome desse livro é Entre Picos e Vales. Entre Picos e Vales. Ele diz assim, isso que o Daniel falou. Aquilo que define se você vai ficar num vale, que é a parte baixa, é o que você faz quando você está na parte baixa. Quando você faz, é como você age quando você está no fundo do poço. E aquilo que define se você vai permanecer no topo é o que você faz quando você está no topo. Então, é até uma coisa assim para reflexão da gente.
né? Que nós estamos no poder da nossa decisão, É. né? E a consequência é nossa, né? Então a gente tem esse poder de decidir e sabendo que amanhã depende do que eu decido hoje, né? De como eu estou agindo hoje, independente de eu estar bem ou estar mal, de estar com dinheiro ou sem dinheiro. Até porque o Daniel mesmo resumiu no início. Estar não é ser. É. Estar é um estado. Você está sem dinheiro. Você está amargurado. Você está triste. Você normal. não é. Né? Normal. Você não é sem dinheiro. Né? Então, o estado você pode mudar. Isso. Né? É isso. E essa questão é bem interessante, porque todo sentimento é passageiro. Nunca toma uma decisão movida por sentimento. Raiva, tá com raiva, vai passar. Tá triste, vai passar. Tá feliz demais, vai passar também. Tudo passa. As pessoas têm essa mania, né? Porque eu quero ser feliz. Não é ser, é estar. Você não vai ser feliz o resto da vida. Imagina você passar a vida inteira sorrindo. Não tem como. Então, tudo é passageiro. Você só tem que fazer o que a gente conversou no início. Tá com raiva? Poxa, para um pouquinho, pensa. Se for o caso, a maioria dos homens se isola, né? Porque se isolar e as mulheres vão ficar com raiva, tem que conversar. Mas se isola um pouquinho, pensa, depois passa aqui dali e volta ao normal. Por que é que muita gente chega ao ponto de cometer suicídio? Porque vai agir por impulso. Não para pensar que aquele momento de tristeza, de raiva, de ansiedade vai passar. Né? Tudo tem uma saída, é só você querer. Eu parei, uma coisa que eu fiz, outro dia até postei, descobri uma solução para meus problemas. Parei de pedir as coisas a Deus. Porque a gente tem essa mania, né? Seja o que Deus quiser. Deus quer, é bom. Deus quer, é bom. Tudo que você quer, Deus às vezes quer até mais do que aquilo. Com certeza. Só que às vezes, se Deus quiser, mas Ele quer, só você fazer por onde. Eu não peço mais nada. Agora eu determino. Hoje vai ser um dia abençoado, hoje vai ser um dia maravilhoso. Eu já saio de casa assim. E as palavras têm poder. A palavra tem poder. E a partir do momento que você faz isso, Tudo melhora, né? tudo Daniel? melhora. É maravilhoso, é extraordinário. Hoje vai ser bom se Deus quiser. Não. Eu determino que hoje vai ser bom. Eu profetizo que hoje vai ser bom. E acabou. Se realmente as coisas acontecem. Eu tenho que pontuar aqui que a minha amiga de podcast aqui, ela tem isso, viu? Toda vez que eu saio com Luana pra gente fazer um trabalho, pra gente visitar um cliente ou vir pro podcast, quando é logo cedo, ela já fala assim, hoje vai ser um dia top, vai ser um dia extraordinário, hoje a gente... Ela já declara. Bom dia, abençoado dia. Mas é bom demais. Iniciar o dia assim. Não, mas eu, de uns tempos pra cá, eu sempre fui assim, mas o meu dia eu já é aqui, ó. Em nome de Jesus. Hoje vai ser extraordinário. Ele quer o extraordinário pra minha vida e vai ser. O meu dia vai ser maravilhoso. O meu dia vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. As coisas vão vir assim, de forma fácil. Natural. Natural, isso. Enfim, a gente tem que fazer isso, porque as palavras têm poder. Então, Tem. se a gente atrai coisa ruim, isso significa que também a gente pode atrair coisas boas. Então, profetize aquilo. A gente tem imã para as duas coisas. Então, vamos puxar o imã bom, né? A Bíblia diz que nós somos a igreja. Né? Cada um de nós é a igreja. Então, se nós somos a igreja, Deus está conosco. Então, se Deus está conosco, é só a gente profetizar e acabou. Não, e é bíblico em tudo, dai graças. Eu posso estar passando o que for, graças a Deus. É porque... O Lucas sabe, o mundo pode estar se acabando. É. A gente fala porque é normal da gente falar, às vezes reclamar, mas eu nunca fico não naquela. Eu tô ali no fundo do poço, hoje de lá eu subo com o meu baldinho, ainda dou água para quem tá com sede. Uma vez aconteceu isso. A gente marcou de viajar, trabalhava com vendas externas, marcamos de viajar. Aí falou para mim, ó, 6h30 o carro vai estar passando aí, que normalmente era 7h30. Aí ela teve que acordar mais cedo, e umas 6h30 ela ligou, Daniel, o carro não passou aqui não. Só, olha, aconteceu um probleminha, o menino ligou, tá na borracharia, o pneu furou. Ah, mas Daniel, você mandou acordar cedo. Tive que acordar mais cedo para agitar meu filho, fazer as coisas para poder sair. Na hora, do nada, eu só falei assim, tá certo, você acordou mais cedo. Mas em vez de reclamar porque acordou cedo, por que você não agradece por ter acordado? Sabe quantas pessoas hoje não vão acordar? Entendeu? E tudo tem um lado bom.
Se a gente for só focar no lado ruim, a gente não vai conseguir nada. Mas aconteceu uma coisa ruim, tem 3 coisas ou mais coisas boas. Pra focar, né? Meu filho, eu tinha visto esse vídeo e ele disse isso. Ele olhou para mim, pai, mas você tem um monte de tênis, você tem outros tênis, você tem outra chinela. Porque se você for focar, só que quebrou a cada ali, vai ficar com raiva, vai se estressar. Não, mas ele mesmo. Mas você tem outras, né? E essa também já estava velha, estava bom de comprar outra. Então, tudo na vida da gente tem um lado bom. A gente só precisa abrir a mente para enxergar e parar de reclamar. Eu tenho essa frase: agradecer por tudo, mas nunca estar satisfeito. Nunca esteja satisfeito. Sempre queira mais, mas agradeça o que você tem. Pare de reclamar. Agradeça o que tem e busque o que não tem. O Lucas te perguntou qual foi o momento mais difícil, mais desafiador. E eu te pergunto qual foi o momento durante a trajetória do Daniel, seja na ótica, pessoal, mais feliz, assim, que você disse, que momento bom. O momento que você descobriu que você estava no caminho certo, assim, da tua carreira. Quando eu recebi meu primeiro salário na ótica, como vendedor externo. Ganhei mais do dobro do que eu ganhava onde eu trabalhava. Esse foi o momento que eu disse, nunca mais eu volto a ser funcionário. Porque eu saí, eu estava falando para o Lucas, eu tinha uma moto verde, que não compensava nem emplacar, valia 3 mil. Para mim começar a trabalhar, eu tive que vender essa moto e comprar uma moto melhor, emplacada e tudo para viajar. Peguei, vendi a minha por 3 mil, comprei outra por 5.500, faltou 2.500. Eu tive que dividir esses 2.500 em 2 vezes. 1.250 cada parcela. E eu fiquei pensando, meu Deus, 1.250 é praticamente o valor que eu ganhava no meu antigo trabalho. Como é que eu vou pagar essas 2 parcelas? Ganhei mais do dobro, paguei o valor da parcela da moto e ainda sobrou quase o dobro do que eu ganhava no meu trabalho anterior. Olha. Foi aí que eu pensei, nunca mais eu volto. Eu quero ser vendedor. Esquece mais não, que esse salário não união. Esquece não. Eu lembro como hoje o valor. Mas foi nesse momento que eu pensei, nunca mais eu quero deixar de ser vendedor. Porque tem uma frase de um influenciador que ele fala, vendas não é o fim. Ah, eu só vou trabalhar com vendas porque não tem outra coisa para fazer. Não, vendas não é o fim. Vendas é a saída. É como você vai conseguir sair do normal, que é deixar de ter uma vida de CLT para você realmente empreender. Uhum. E quando você está trabalhando com vendas, mesmo que você trabalhe para outra empresa, você é vendedor, é como se você estivesse empreendendo. É. Porque tudo depende de você. Seu salário depende de você, tudo depende do seu esforço. É uma das profissões mais difíceis, é ser vendedor. E mais satisfatória. E mais satisfatória, porque o não é como o Lucas falou no início. O não você já tem, você já sai de casa certo. O não você vai ouvir um monte. Mas você tem que dar um jeito de transformar o não em sim. O Daniel vai falando da história dele de vendas e eu vou lembrando de vários momentos assim também, porque quando você perguntou, eu parei para me perguntar, né? Qual foi o momento assim que no tempo que eu estava com vendas, que na verdade em todo tempo estamos com vendas, mas quando eu comecei nas vendas, que foi um momento mais especial. E ele falando sobre essa questão das vendas, eu lembrei de um fato, que foi logo quando eu saí do shopping, né? Que o meu primeiro CLT foi no shopping e eu parei por aí, né? Passei 2 anos e meio trabalhando numa empresa. E quando eu saí de lá, a gerente, uma das gerentes, ela olhou assim para mim e falou, e tu vai fazer o quê? Que eu que pedi para me tirarem, né? E aí ela falou, olha, o que é que tu vai fazer? Eu falei, vou vender porta a porta. Ela falou, tá bom. Eu, tranquilo. Não vai influenciar em nada na minha venda. Diga, não é minha cliente, tô nem aí. Comecei a vender. Nisso eu ganhava R$532. Era o meu salário na época, R$532. No shopping. Sim. Mas tem um tempinho. Hoje é outra coisa. Mas o meu primeiro mês trabalhando com vendas, né? Que era multinível, era cosméticos. A gente sempre faz um mês, né? E tem o fechamento de ciclo, que é no último dia do mês. Que é onde você bate as graduações, faz todo aquele fechamento, como se fosse um fechamento de caixa.
eu estava voltando, né? E eu só tinha 2.800. Era mais ou menos 2.800 para R$ 3.000 que eu tinha pego do FGTS. Comprei tudo de produto. Todo, 100%. Né? Era uma bolsa de produto mais ou menos desse jeito aqui. No final, no último dia do mês, eu estava voltando. Hoje o Lira, né? O Lira Sorvetes, ali. Eu e um amigo meu que acreditou comigo e ele saiu, ele era frentista e tinha saído também do posto, né, para trabalhar comigo. A gente estava voltando para casa a pé com 2 bolsas de pedido de outras pessoas que tinham entrado na nossa equipe. A gente conseguiu montar uma equipe assim, tipo, eu cheguei a ganhar só nesse primeiro mês, 6 vezes o que eu não tinha ganhado no cinema. Né? Então, assim, foi uma coisa assim, quando eu cheguei em casa, que eu olhei, eu falei, agora sim. É gratificante É demais. gratificante, velho. É gratificante. Porque eu acho que ninguém trabalha porque gosta. Verdade seja dita. A gente trabalha por necessidade, trabalha para ganhar dinheiro. Quando você vê uma pessoa, você trabalha por quê? Não, eu gosto. Beleza, uma coisa é você gostar do que faz. Mas eu trabalho porque gosto, ninguém trabalha de graça. Todo mundo quer remuneração. E a remuneração, quando ela vem desse jeito, você trabalha o mês inteiro e ganhar um valor, aí você sai. No outro mês você trabalha o mês inteiro e ganha 6 vezes mais, nunca mais você quer voltar. Voltar é regredir. Quem é que quer regredir? Todo mundo quer progredir. Isso aí. Daniel, a gente conversando aqui sobre a tua carreira, né? Infelizmente a gente já está quase no final do nosso podcast, né? Mas uma das coisas que eu quero lhe perguntar, que é uma mensagem, na verdade, que eu queria que você deixasse principalmente para as pessoas, né, que estão começando a empreender hoje, né? E eu acho que nada melhor do que um empreendedor que saiu do tradicional, que passou por momentos de altos e baixos, de picos e vales, né, para deixar uma mensagem. Mais vales do que picos. Normalmente é mais vales do que picos, né? Do que para deixar uma mensagem dessa para a pessoa hoje que está iniciando, que está pensando em iniciar, talvez até na sua área, né? E qual seria a mensagem que hoje, com a experiência que você tem, né, você pode deixar para ela? Lucas e Luana, a mensagem é a que eu falei nesse instante. É só 3 passos. Para um pouquinho, veja quem é você, onde você está e onde você quer chegar. Isso é o básico. Se você parar um pouquinho, hoje, eu lembro que você falou que no seu celular tem a questão de foco, né? No meu celular tem essa foto aqui. Cadê? Deixa eu só... Essa é a foto que tem no meu celular. A minha. Sim. Sabe por quê? Se eu for lembrar de quem eu era há 15 anos atrás, isso aqui é o que me motiva, é evoluir. Porque há 15 anos atrás, a gente vê muito aí, pronto, hoje em dia, é normal você ver uma pessoa querendo engordar, outra querendo emagrecer. O importante é você estar bem com o que você está fazendo, você estar bem consigo mesmo. Se você for entrar em qualquer negócio frustrado, eu vou entrar nisso frustrado, não. Você pare. Quem sou eu? Onde eu estou e onde eu quero chegar. Porque não vai adiantar você fazer uma coisa só porque você está se sentindo obrigado. Você tem que fazer uma coisa que você realmente quer. Que você tem um objetivo. Quando eu comecei com ótica, eu não queria começar com ótica. Mas foi a porta que me abriu. Não tinha outra solução. Eu não tinha como trabalhar em outro canto porque estava tudo fechando. Então, eu peguei aquela oportunidade. Graças a Deus, eu acho que eu fui competente, porque eu vivo disso há 6 anos, então está dando certo. E eu tinha um objetivo, que era chegar no mercado. Eu tinha muita vontade. Esse era o meu maior desejo. Não era um sonho, mas era um desejo. Chegar no mercado e poder comprar o que eu quisesse. E de alimento mesmo, porque no meu tempo de infância, eu falo, vou fazer regime. Eu vou fazer regime, eu fiz regime minha vida inteira, minha infância toda. Regime forçado. Entendeu? Meu maior objetivo era chegar no mercado e poder comprar o que eu quisesse. E eu só consegui isso depois que eu comecei a empreender. Enquanto eu era CLT, eu não conseguia. Chegar no mercado e comprar o que quisesse, não. Você tem que estar olhando, isso dá, isso não dá. Depois que eu comecei a empreender,
eu consegui chegar no mercado e comprar o que eu quero. Que pelo menos é o básico, a alimentação. Entendeu? Então, tá começando a empreender, tá com vontade de empreender, quer buscar algo a mais na vida, saia do tradicional, saia da sua zona de conforto e vai empreender. Se você não empreender, não tem outra solução não para você sair do tradicional. Você pode trabalhar a vida inteira de CLT no tradicional, porque a gente foi moldado para isso. Escola forma funcionário, a vida forma empreendedor. Não é assim? É. Todo mundo que é empreendedor hoje é porque quebrou muita cara na vida e resolveu empreender. Ou começando de cima ou começando de baixo. Vou citar um exemplo de novo, que eu me inspirei nele muito também, Almir Ferraz. O primeiro transporte dele, ele mesmo disse que foi uma carroça de burro. Comprou uma burra, botou na carroça e foi fazer a entrega do material de construção dele. Hoje o cara tem uma frota de mais de 50 veículos. Ele mesmo me contou que para dar uma voltinha de moto aos domingos, ele tinha que lavar a moto dos amigos. Ó, lava minha moto que eu desci dar uma voltinha. E hoje o cara tem uma frota de mais de 50 veículos. Fica aí. Entendeu? Que virada, né? Quem conhece a história dele, ele descarregava o cimento na cabeça. Os caminhões de cimento chegavam, ele era funcionário de um material de construção. Chegava os caminhões de cimento, ele era funcionário, ele ia lá descarregar. E hoje o cara é o dono de uma das maiores redes de material de construção da região. De lá do Nordeste, da parte de baixo. Inclusive, queria até que você desse a indicação de trazer ele para cá, para ele contar a história dele também, se for possível. Rapaz, Almir, hoje... Assim, eu não tenho mais tanto contato com ele, mas... Ele ainda fica ali por Santana ou... E que é porque está abrindo também uma loja em Palmeiras agora. Está abrindo outra filial. Tem Olivença, acho que a Olivença já tem 25 anos. Olivença, Santana e Palmeiras. Está abrindo agora. Fica o convite, né? Com quem certeza. sabe? Um dia que eu ver ele, eu converso com ele e indico. E aí a gente vai lá e faz uma visita, conversa para apresentar o projeto. Porque a ideia da Destravando em si é trazer realmente histórias, né, como o nome fala, de quem vai além. Né? Então, hoje a gente tem... Isso, Luana abraçou comigo o projeto de que existem muitos podcasts nichados, né? O podcast disso, podcast daqui. Cara, vamos dar voz a quem vai além, quem empreende, quem... E o nome é bem sugestivo, né? Destravando. Empreende. Muita gente, quase maioria hoje das pessoas, assim... E que assim, para você ir além, não precisa você ser um multi-empresário. Não. Não. A pessoa que vende acarajé que está ali, ela pode ter uma história extraordinária e ninguém conhece. E pode motivar muitas pessoas. Hoje eu falo direto. Eu estou na melhor fase da minha vida. E a gente precisa dessas pessoas, né? Porque às vezes a gente olha, empresário grandão que tem loja, mas e se não tivesse essas pessoas que também têm o empreendedorismo delas pequenos ou com a barraca de macaxeira, que a gente passa e compra. Enfim, todo mundo tem a sua história como empreendedor, seja onde estiverem, e importa. E todo mundo começou da dificuldade. Exato. Pode ter certeza, porque Almir mesmo, se você escutar a história dele, é bem interessante. E todo empreendedor, a grande maioria, começou diante de uma dificuldade. Pegou uma dificuldade e transformou em oportunidade. E aí, nossos convidados, claro, não podem saírem sem a pergunta... A melhor pergunta, né, aqui. A pergunta tema do nosso podcast, que a minha amiga aqui vai fazer para você. Eu vou deixar. Rapaz... O nome do nosso podcast é Destravando, como você já sabe. Mas e o Daniel? O que precisa destravar? Seja pessoal, seja como profissional. O que é que precisa ser destravado aí no Daniel? Olha, o que eu precisava destravar era mais pessoal, que é o que eu estava falando mais cedo. E eu estou conseguindo. Eu sempre fui uma pessoa muito travada, literalmente, para resolver problemas. Sempre. Eu sempre fui a pessoa que pegava o problema e, ao invés de resolver, eu aumentava. Até eu ouvi uma frase: o problema não é o problema. O problema é como você vai lidar com o problema. Porque tem duas formas: resolver ou não resolver. E por que não resolver? Então, eu sempre fui uma pessoa muito travada. Qualquer problema para mim, eu já ficava estressado, esquentava a cabeça, pegava o problema e transformava ele em um problema maior. Hoje em dia, aprendi o seguinte: tá de cabeça quente, é o que a gente estava conversando. Para um pouquinho, pensa, não toma decisão por impulso e resolver da melhor forma.
Todo problema tem uma solução. Todos. Muito bom. E quando você identifica o que é o problema, aí é que fica fácil. Sim. Aí, isso aqui é o problema. Fácil demais de resolver. Eu vou contar uma história rapidinho de um amigo meu. à vontade. Cheguei com um problema lá uma vez, pessoal. Ele chegou para mim e disse: bicho, eu vou precisar de um psicólogo. Eu falei para ele, né? Vou precisar de um psicólogo, não estou aguentando mais, preciso de um psicólogo. Ele olhou para mim, tá certo. Mas posso falar uma coisa? Disse, pode. Eu lembro como hoje, as palavras dele foi: tome vergonha na sua cara, que você não precisa ir para um psicólogo para ele falar para você o que você já sabe que você tem que fazer. Você sabe qual é o seu problema. Resolva ele. Quando ele Foi falou remédio, ele, né? eu olhei assim para cadê, eu não sabia se dava umas tapas nele ou se agradecia. Porque na hora eu olhei assim, poxa, realmente o cara tá certo, mas ele tá mandando até vergonha, que realmente é uma coisa que a gente sabe o problema muitas vezes. Você sabe qual é o problema, mas você não quer tomar a decisão. A gente faz assim, ó. Você fecha os olhos. E o pior cego é aquele que não quer enxergar. Literalmente, falar agora da minha área. O pior cego é o que não quer enxergar. Quando ele falou isso, me abriu assim a mente, realmente. Resolvi o problema e resolvi minha vida. Hoje está 100%? Não. E eu sei também que nunca vai estar 100% ali presente. Nunca vai estar 100% na nossa vida. Mas a gente tem que fazer o máximo para estar pelo menos acima de 50%. Sim. Sempre acima da metade, porque 100% nunca vai estar. Sempre buscando o topo. Sempre buscando o topo. E a gente vai passar o resto da vida buscando o topo, porque a gente sabe que sempre a gente vai querer mais. Se eu tenho essa xícara, eu vou querer 2. Se eu tiver 2, eu vou querer 3. Vou querer 6 e assim vai. Agradecer pelo que tem e buscar o que não tem. Isso. Só reclamar não adianta. Uma busca infinita, É uma né? busca incessante. É o resto da vida buscando. Eu digo sempre que um empreendedor ele é uma pessoa inconformada. Né? É. O empreendedor, ele tem um inconformismo dentro dele. Né? Ele tem aquilo de, poxa, estou aqui e... Aí junta um inconformismo com a visão aguçada de enxergar a oportunidade, e aí você tem um cara que é imparável, porque é um cara que ele sempre vai estar aqui, mas ele... A cabeça dele está funcionando em 10 computadores diferentes. É. Né? Então ele está naquilo, ele está muitas vezes está tentando fazer o que hoje é chamado de mindfulness, né? Que é você estar presente, né? Aproveitar o momento que você está ali, né? com a sua presença, mas também sabendo que existe um pós, que amanhã você tem que você vai colher também. Uhum. Né? Então eu defendo muito isso. E beleza, a gente tem que viver hoje. A gente tem que viver o hoje, sim. Até porque amanhã a gente não sabe se está aqui. Mas se a gente estiver aqui, tem que colher alguma coisa. Verdade. Né? Então eu prefiro saber o que é que eu vou colher. Né? A gente não... O Rick Chester, ele gosta de falar uma frase que é: você plante. Ele só fala isso, plante. Você não sabe quando você vai colher. Mas se você plantou, você sabe que colhe. Algo vai colher. Você não sabe quando, mas vai colher. Então é isso que eu faço hoje em dia como empreendedor, eu planto. Ou não, mas pelo menos já plantado, né? Não, sempre colhe. Sempre colhe. Pouco ou muito vai colher. Sempre. E o fracasso de quem pensa grande é maior do que o sucesso de quem pensa pequeno. Você pode ter sucesso, mas se você pensar pequeno, você vai ter o sucesso, mas vai ser pouco. Aí se você fracassar logo com muito. Sonhar logo grande. Verdade. É melhor A frustração. É melhor pecar por excesso do que por omissão. Daniel, para a gente encerrar, eu queria fazer uma última pergunta que eu fiquei curioso aqui. Eu estou curioso com a resposta dele. Fica à Né? vontade. Você falou que tem 10 anos na área. Sim. Né? O Daniel de hoje, se pudesse voltar 10 anos atrás e ficar de frente com aquele Daniel que estava startando ali, o que ele falaria? O que você falaria para ele? Rapaz, eu acho que eu falaria para fazer tudo o que eu fiz. Tudo que a gente faz, de certo ou de errado, trouxe a gente até aqui. Então, se eu pudesse ficar de frente para mim mesmo, há 10 anos atrás, pediria para mim fazer tudo que eu fiz. Sem tirar e nem pôr nada. Porque eu estava pensando nisso agora.
Muitas vezes a gente pensa assim, isso todos nós. Pensamos assim, ó, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito isso. Você teria feito. Porque você não teria a inteligência que você tem hoje. Você só sabe que isso foi bom, que foi ruim, porque você passou. Então, se você voltasse no tempo, você não teria passado. Iria errar novamente. Então, o bom do passado é isso. Porque aqui um carro, ele tem o retrovisor. É tão pequeno e o para-brisa é tão grande. Porque o foco não é o que ficou para trás. O retrovisor é só para você lembrar que existe. Existe um passado, existe algo atrás. Mas o para-brisa é para você olhar para o futuro. Por isso que é tão grande. Então a gente sempre tem que olhar para frente. Já cometi erros. Muitos, muitos mesmo. Se tem uma pessoa que já errou, fui eu. Mas não me arrependo de nada. Todos os erros que eu cometi e todos os acertos me trouxeram até aqui. E hoje, como eu falei, eu estou na melhor fase da minha vida. Financeiro não. Financeiro eu quero estar melhor. Não está bom não. Preciso de mais. Porque, como eu disse, a gente sempre tem que buscar o melhor. Mas como pessoa, mentalmente, fisicamente, por isso que eu falei que a foto do meu celular, eu gosto de olhar porque quem eu era há 15 anos atrás não me define. Se vocês veem, eu vou mostrar uma foto para vocês depois, não é para rir. Vocês vão ver quem eu era há 15 anos atrás. É absurdo, sinceramente. E hoje, por isso que eu falo que eu estou na melhor fase da minha vida. Profissionalmente, fisicamente, mentalmente, hoje eu não tenho do que reclamar de nada. Então, se eu pudesse voltar atrás, faria tudo novamente. Não tiraria nem acrescentaria nada. Eu sabia que eu ia gostar da resposta dele. É porque essa ideia de se arrepender, se você não pode mudar, vai fazer o quê? Só vai ficar arrependido. É melhor pecar por excesso do que por omissão. Também não gosto desse negócio nem de estar se arrependendo, nem de estar lamentando. Já feito, não vou mudar mesmo. É viver. Qual a melhor coisa que tem na vida, Luana? A vida é pra frente. Qual é a melhor coisa que tem na vida? A melhor coisa da vida, o que é? Viver. Pois é, já dizia o filósofo Natanzinho. Viver é diferente de estar... Pois é. Mas eu já estive vivo e hoje eu vivo. Hoje eu estou vivo e vivo. Mas teve um tempo que eu só estava vivo. É diferente demais. Quando você começa a viver, você começa a ver que realmente vale a pena. É isso aí. A vida é maravilhosa. É. Daniel, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês pelo convite. Incrível, né? E quando quiser me convidar, eu venho. Obrigado Vamos por sim. compartilhar a sua história com quem está nos assistindo. E é isso. Vamos agradecer os nossos patrocinadores, né? Exatamente. Chegou aquela hora que a gente fala de quem ajuda a este programa, a este canal estar sempre no ar, né? Então, meu agradecimento aqui a vocês, Kcast Studio, né? O estúdio onde a gente sempre está fazendo o nosso podcast, nossas gravações, né? Abraçaram desde o início esse projeto, né? Não somente abraçaram, mas também deram as coordenadas da expertise que só eles têm aqui para estar passando para a gente como fazer da melhor forma para vocês, né? E se você é uma dessas pessoas que quer também ter um podcast, este é o melhor lugar para que você venha, esteja aqui e aprenda como você pode transformar isso no negócio e impactar outras pessoas também. Claro, como sempre, Croaçaria da Dressa sempre está aqui com a gente, deixando o nosso podcast com um sabor totalmente incrível. E também... Cinecist Cinemas, Splash Piscinas. E nós nos vemos quando? No próximo episódio. Até mais! Tchau!